Olá a todos e a todas as telespectadoras do programa Balanço Geral de Juína. Eu queria agradecer a todo mundo que me acompanha da cidade de Juína e região. Meu nome é Marileide Antônio de Oliveira, eu sou psicóloga, atendo na cidade de Juína e também faço psicoterapia online para as demais regiões do Brasil. Eu também trabalho na Escola Pestalozzi Renascer de Juína, sou palestrante pela editora Vetor, pelo Instituto Saber Ativo, da doutora e farmacêutica Isanete Bieski. E vocês me encontram no Instagram, no Facebook, na página do Instituto Saber Ativo e também no canal do YouTube do programa Balanço Geral de Juína. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre limites. Eu acredito que você concorde comigo que hoje tem muita gente passando dos limites. E hoje também tem muita gente que gostaria muito de conseguir estabelecer limites nos seus relacionamentos, porém não consegue. Na psicologia, hoje é consenso que relacionamentos saudáveis necessitam de limites claros e bem estabelecidos. Do contrário, isso pode gerar grande sofrimento e muitas vezes adoecimento. Isso porque relacionamentos sem limites são falhos em garantir que as necessidades de todas as pessoas envolvidas sejam atendidas. Em relacionamentos sem limites, também é muito comum que uma parte ou algumas partes dessas pessoas envolvidas se sintam muitas vezes na obrigação de fazer as necessidades de outras pessoas, deixando as próprias necessidades de lado. O que são limites, então? Limites são um conjunto de habilidades e para falar desse conjunto de habilidades eu vou trazer aqui alguns autores. O primeiro, mais clássico, é o Freud, que todos conhecem. E os dois autores que eu vou citar aqui também, já na psicologia comportamental, são os pesquisadores Almir e Zilda Delprete, que trabalham muito com essa área que a gente chama de habilidades sociais. É importante lembrar que lá no século XIX, Freud já dizia que todo ser humano tem duas necessidades que são básicas. Uma delas é evitar a dor e a outra é buscar e obter satisfação. Então, por exemplo, se eu estou me sentindo muito sozinha, eu posso procurar uma companhia. Se eu tenho um problema para resolver e não consigo, eu posso pedir ajuda para algum amigo em quem eu confio. Ou se eu gostaria, por exemplo, de obter algum tipo de satisfação nas relações com os amigos, eu posso ir para uma festa, posso colaborar com algum amigo em alguma causa. E dessa maneira, o que acontece? De um lado, eu estou evitando a dor, o desprazer, e no outro eu estou buscando satisfação no nível pessoal, no nível do relacionamento com as outras pessoas. Essas duas características dos relacionamentos humanos são muito importantes para garantir a saúde mental e emocional no dia a dia. O que é colocar limites, então? Os autores Almir e Zilda Delprete desenvolveram um conceito chamado habilidades sociais. Saber colocar limites, então, se refere a esse conceito de habilidades sociais, que, em linhas gerais, significa saber ser, no dia a dia, competente nos relacionamentos. Esses dois autores falam em competência social. Uma pessoa competente socialmente é capaz de organizar seus pensamentos, suas atitudes, seus sentimentos no dia a dia, de modo a alcançar seus objetivos de acordo com seus valores, porém respeitando os limites das outras pessoas também e considerando as demandas da sociedade, da família, dos amigos e dos colegas de trabalho no geral. Então, por exemplo, uma pessoa socialmente competente, ela pode ser incomodada pelo seu chefe no final de semana, durante um feriado, com demandas de trabalho. E nesses casos, essa pessoa diz para o chefe que ela precisa descansar, que é final de semana, que é feriado, porque ela sabe que se ela não fizer isso, ela vai ser incomodada pelo chefe com demandas de trabalho em horários que não são pertinentes. Em uma outra situação, essa pessoa ela pode ter filhos e pode estar encontrando problemas em colocar regras para esses filhos, mas ela coloca regras mesmo assim, de uma maneira que a gente chama empática, porque se ela não fizer isso, ela sabe que pode acontecer no futuro de que esses filhos tenham problemas em seguir regras estabelecidas por outras pessoas
fora do ambiente familiar. Por exemplo, eles começam a não respeitar regras no ambiente da escola, por exemplo. Então, desenvolver certas habilidades é muito importante para que você alcance a competência social, de modo que você atinja os seus objetivos, respeitando seus valores e respeitando também as demandas das outras pessoas que fazem parte do seu contexto, da sua família, do seu trabalho ou dos amigos. Como saber colocar limites, então? Colocar limites é uma habilidade que não é muito simples, mas ela pode começar com a prática de algumas que são bem básicas. Então, por exemplo, você pode começar demonstrando para o outro aquilo que te agrada e aquilo que te desagrada. É importante que as pessoas saibam o que você gosta e também o que você não gosta. Por exemplo, se uma pessoa te julga ou te critica, é importante ela saber que você não gostou desse aspecto do comportamento dela. Outra habilidade muito importante também é você saber manifestar as necessidades para as outras pessoas. Isso é muito comum, que às vezes casais não conseguem expressar suas necessidades um para o outro. Então, gostaria de ter mais tempo com o cônjuge, ou com a mulher, ou com o esposo, mas não consegue pedir. Muitas vezes isso acaba atrapalhando o relacionamento. Então, é importante saber no dia a dia expressar as suas necessidades. Uma outra habilidade que é extremamente importante, não só nesse quesito de colocar limites, mas também habilidades gerais no dia a dia, é saber expressar as emoções. Então, a primeira coisa é saber identificar as suas emoções. Se você está com raiva, com medo ou triste, e em outro momento saber comunicar sobre essas emoções. É importante que as pessoas saibam que você está triste, que você está alegre e que você está com medo, porque muitas vezes mesmo as pessoas mais próximas não conseguem identificar essas pequenas mudanças que acontecem no nosso humor no próprio dia a dia. E uma outra habilidade fundamental é saber dizer não. Todo mundo tem 24 horas no dia para resolver os problemas, dar conta das tarefas no dia a dia, então é importante estabelecer prioridades. Uma vez que essas prioridades estejam estabelecidas, é importante você dizer não a outras coisas, porque ao final do dia, se você aceitar tudo que lhe pedem, você vai acabar não cumprindo com as suas prioridades, vai deixar coisas atrasadas e não vai alcançar os seus objetivos. Colocar limites é muito importante, mas nem sempre é fácil. Muitas vezes as pessoas que estão envolvidas nisso começam a reagir e às vezes de uma maneira muito negativa a essas situações. Por exemplo, quando você diz ao seu chefe que você não pode trabalhar no final de semana, muitas vezes ele pode se chatear, ficar frustrado ou muitas vezes bravo, porque você disse para ele que o seu final de semana é um final de semana de descanso e não de trabalho. Se você tem filhos em casa e tenta começar a colocar limites, dizer um não, esses filhos podem ficar irritados ou chateados em função das próprias regras que você começa a criar. Nessas situações é muito importante você buscar ajuda emocional e psicológica, se for o caso. Por quê? Muitas vezes é difícil lidar com essas reações, porque são pessoas próximas a nós e com as quais nós temos relações afetivas. Nós gostamos dessas pessoas e é difícil chateá-las, mas a gente sabe que é importante, porque todos os relacionamentos saudáveis precisam de limites claros e bem estabelecidos. Então, no dia a dia, tente praticar essas habilidades e veja se você encontra essas dificuldades. Se você sentir dificuldades no seu emocional de colocar limites para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua esposa ou para os colegas de trabalho, procure a ajuda de um profissional, porque vai servir como rede de apoio para que você consiga estabelecer limites claros no seu relacionamento sem que isso te sobrecarregue emocionalmente. Já em 1851, um filósofo alemão chamado Arthur Schopenhauer identificou como é difícil muitas vezes os seres humanos dar conta de suas próprias necessidades. E ele elaborou essas dificuldades fazendo uma metáfora falando sobre porcos espinhos. Então, esse filósofo diz assim: em um gelado dia de inverno, os membros da sociedade de porcos espinhos se juntaram para obter calor e não morrer de frio. Mas logo sentiram os espinhos dos outros e tiveram que tomar distância. E assim se viram, levados e trazidos entre ambas as desgraças, até que encontraram um distanciamento moderado que lhes permitia passar o melhor possível. Então, nessa metáfora, o que o Schopenhauer diz?
Ele diz que todos os seres humanos precisam uns dos outros e diz também que, apesar de nós precisarmos da companhia uns dos outros, nós precisamos de um espaço para que nós possamos nos desenvolver. Então, a nossa grande tarefa é como encontrar esse meio termo, e aí é que vem o papel dos limites. Resumindo, colocar limites nos relacionamentos é importante, é uma tarefa para a vida toda, e você pode começar fazendo isso praticando as habilidades que nós comentamos aqui. Não deixe de falar pra gente se deu certo, se não deu certo pelo WhatsApp do Balanço Geral de Juína. Fale pra gente também se você gostou desse assunto e quais outros você gostaria de ver nesse programa. É isso, um abraço e até a próxima!